E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vindo aí o pré-jogo e todas as notícias do São Paulo que enfrenta o Atlético Paranaense amanhã com o retorno de Alisson. É sim, um jogador que fez muita falta à equipe tricolor. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Estamos na meta aí de 15 mil inscritos, se inscreve e dá essa força para esse jovem São Paulino. A gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto. Trago a minha opinião, a gente vai falar muito sobre esse jogão de amanhã, jogo muito importante para a sequência do São Paulo para o ano de 2025. Créditos eleitorais, deixa a inscrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. São Paulo em campo contra o Atlético Paranaense. O José Paz está lá no CCT da Barra Funda com a provável escalação do tricolor. Vai daí, Zé, conta pra gente quem o Zubeldia vai colocar em campo. Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo encerrou na manhã de hoje, manhã chuvosa aqui na capital paulista, a preparação para esse jogo diante do Atlético Paranaense. Amanhã lá no Morumbi, estarei lá para trazer tudo pra vocês no Mesa Redonda do próximo domingo. E ele vai ter dois desfalques importantes aí pra essa partida. O Arboleda, que tomou uma pancada na perna direita no treino de ontem, hoje nem foi pro campo aqui no CCT da Barra Funda, tá fora desse jogo. Deve ser substituído pelo Sabino, e o Wellington segue fora do time, tá com edema na coxa, não jogou contra o Bahia, a última rodada do Campeonato Brasileiro, também não foi para campo hoje aqui no CCT da Barra Funda, deve ser substituído mais uma vez pelo Jamal Lewis. Agora, a boa notícia para a torcida do São Paulo é que o Alisson, recuperado de uma fratura no tornozelo, passou por cirurgia, ele fraturou o tornozelo em julho desse ano, né? No dia 17, contra o Grêmio, lá no Morumbi. A expectativa é que ele voltaria apenas no ano que vem. Se recuperou, tá treinando aqui e foi relacionado para a partida de amanhã. Vai começar no banco de reservas. Hoje, inclusive, o São Paulo anunciou que ele foi relacionado e que o contrato dele foi renovado, uma informação que a gente já vinha trazendo ao longo dos últimos dias aqui no Gazeta Esportiva, mas agora, de maneira oficial, está renovado o contrato do Alisson agora até o final de 2027, jogador do São Paulo Futebol Clube, ele que vinha batendo um bolão, né, até essa lesão aí no tornozelo lá em julho desse ano, na partida contra o Grêmio lá no Morumbi. Chove aqui ainda, viu? O Márcio Luiz Gabriel vai mostrar para vocês, olha só. Ainda tá chovendo, tá chuviscando, viu, Michele? Chuviscando nesse momento, água para tudo quanto é lado aqui na Avenida Marquês de São Vicente. Olha só, os carros passando aí sentido bairro, sentido centro também. Tudo muito tranquilo por aqui para você que quer passar por aqui na Zona Oeste de São Paulo, na Marquês de São Vicente, número 2724. Tá tranquilo nesse momento. São Paulo que deve ter para esse jogo de amanhã o Rafael no gol, o Igor Vinícius na direita, você me perguntava, né? O Sabino no miolo de zaga com o Alan Franco e o Jamal Lewis na lateral esquerda, ali no meio o Luiz Gustavo, junto com o Marcos Antônio, o Luciano fazendo a meia, Ferreirinha de um lado, o Lucas do outro, Caleri no comando de ataque. Este o provável São Paulo, que tem 54 pontos, está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, brigando por vaga direta no G4, o Flamengo tem 58, vai ser uma briga de foice até o final do campeonato por vaga direta na Libertadores do ano que vem. Ontem eu falava sobre Flórida aqui, né? A participação do São Paulo lá na pré-temporada nos Estados Unidos, com as informações que a gente tem de calendário que a CBF quer tentar emplacar para o ano que vem. São Paulo não tem como ir lá para a Flórida, mas o que me passaram hoje, viu, Michele, é que o clube está trabalhando todos os dias aí, incessantemente, para conseguir ir lá para a Flórida. Como eu trouxe ontem a informação aqui, já tem pacote vendido para torcedor, já tem contratos assinados, divulgação feita, adversário definido, sede definida, local de treinamento. Então São Paulo quer ir de qualquer jeito lá para a Flórida, mas repito, a informação que eu trouxe ontem aqui, desse jeito, desse calendário, com esse calendário que a CBF quer botar para o ano que vem, não tem como, mas o São Paulo está trabalhando sim para ir lá para os Estados Unidos. Tá certo, Michele? Beijo grande para vocês aí, até o Mesa Redonda de domingo, hein? Valeu, Zé. Te encontro no Mesa Redonda, o Alex também, mas Zé já vai estar de folga. Fala! Vou não, vai estar de plantão, no site, mas não né? vou estar no... Vai estar no site. Bom, e aí, o São Paulo? A renovação importantíssima do Alisson, né? Um jogador que, desde que passou a atuar como volante, virou talvez o grande pilar desse time. Já era com o Dorival Júnior e continuou com o Zubeldia. Então é uma grande notícia a renovação do Alisson até 2027. O Alisson que deve ser relacionado, vai ser relacionado para o jogo de amanhã, né? Não sei se vai receber alguns minutos, porque faz muito tempo que ele não volta, mas só de ele voltar antes do final do ano já é um grande feito,
Porque quando ele sofreu a lesão, acreditava-se que ele só iria voltar no ano que vem. Porque é uma lesão que precisou de cirurgia. Então, a recuperação do Alisson realmente muito surpreendente. Em relação ao time, o Jamal Lewis na esquerda é um jogador que não sabe nem falar português, só sabe falar bom dia. Então a adaptação dele está sendo muito difícil, embora a gente tenha aquela máxima, né, de que o futebol é uma linguagem universal, na prática não é bem assim. Principalmente no dia a dia de treinamentos, orientações. Mas o Memphis Depay não fala português também e tá jogando bem, né? Contra o Palmeiras a gente viu que ele sumiu, né? Mas assim, é uma outra classe de jogador, é um camisa 10 da seleção holandesa, não se compara. Mas assim, o São Paulo tem tido boas atuações e a entrada de jogadores, não o Jamal Lewis, que ainda precisa se provar, mas por exemplo, o Marcos Antônio como volante, tem dado muito conta do recado, praticamente botou o Bobadilla, que é um jogador da seleção paraguaia, no banco. O Ferreirinha voltando a ser titular, muito importante, porque é o jogador do 1 para 1, do drible, da velocidade. Então é um diferencial para o São Paulo, ainda mais contra times que tendem a se fechar um pouco mais, porque não vivem um bom momento, e que é o caso do Atlético Paranaense. Acho que essa é a realidade que o São Paulo vai enfrentar amanhã no Morumbi, com promessa de chuva e o gramado não tão bom porque acabou de acontecer o plantio da nova grama e ainda não deu tempo de fixar. Então pode ser que as condições do gramado do Morumbi para o jogo de amanhã contra o Atlético não seja das melhores. Ainda bem que é contra o Atlético, que tá uma bagaça esse time do Atlético Paranaense, né? Então o São Paulo vai ganhar de uns 2-0 aí e o Caleri tá devendo. O Caleri tá fazendo uma péssima temporada e precisa dar uma resposta ainda esse ano para ajudar o São Paulo a se garantir na Libertadores e tentar ainda a vaga direta para a Libertadores. Amanhã vai chover também o dia inteiro? Não tanto como hoje, mas deve dar umas... E domingo? Mas só o que choveu durante toda essa semana, né? Graças Amigo São Paulino, amiga São Paulina, já deixa aí a sua opinião. O que você acha do nosso grandioso Alisson? E se você acha que ele e o Pablo Maia, se estivessem disponíveis para os jogos de decisão de Libertadores e Copa do Brasil, o resultado da partida seria diferente. Eles que foram peças fundamentais no título da Copa do Brasil do ano passado, pela consistência e pelo entrosamento. Alisson e Pablo Maia, eles têm não só o entrosamento, mas são jogadores de características diferentes que se completam. O Pablo Maia, um jogador que é imprescindível no time do São Paulo, o nível de marcação dele é muito alto, o nível de intensidade física dele é muito alto, é um cara que se impõe fisicamente, mas que tem limitações. Ele é um jogador que, se a gente lembrar do Pablo Maia, a gente não pode ser mentiroso aqui. O Pablo Maia, qual é o principal defeito do Pablo Maia? O passe para trás. E qual é a principal qualidade do Alisson? O passe para frente. Então eles são volantes que se completam. O Pablo Maia é um cara que marca, tá no pé, se impõe, mas que tem dificuldade na saída de bola. Por muitas vezes ele recebia o passe até livre, mas ele tem dificuldade de virar e dar prosseguimento ao jogo. E só abrindo parênteses, eu acho que é por isso que o Pablo Maia nunca chegou aí para a Europa. A Europa, eles prezam muito por um volante que marque bem, mas que saiba jogar. Vocês lembram não sei se é Murilo ou é Danilo, que jogava no Palmeiras, que também era um menino novo e promissor. Ele não marca a mesma coisa que o Pablo Maia, mas ele tem uma boa saída de bola. Então, a Europa veio, a Premier League veio, pegou ele, porque é mais fácil você aprimorar um jogador na saída de bola do que você literalmente ter que ensiná-lo a perder o vício de tocar para trás. E para mim esse é o principal defeito, que o Pablo Maia não foi para a Europa. É um menino muito bom, cabeça boa, tem um chute fora da área muito bom, a cabeça dele é muito maduro, né, para a idade dele, tem um bom passe, mas tem essa dificuldade de girar o corpo e dar procedimento para a jogada. Ao contrário do Alisson, que é um cara que já tem a facilidade de girar o corpo, de dar prosseguimento, de correr com a bola, caminhar com a bola, né? Ele pega essa bola, gira o corpo e corre com ela, quebrando a linha adversária, as linhas de marcação adversárias, correndo, carregando a bola. Então,
E ele não marca como o Pablo Maia, não tem o nível de intensidade física, o nível de marcação como o Pablo Maia. Ele é mais franzino, né, um pouco, mas é mais ágil, mais maleável, tá em todos os lugares do meio de campo. São uma dupla de volantes que se completam. Por isso que eles se dão tão bem. Por isso que não interessa se é Bobadilla e Luiz Gustavo, ou Bobadilla e Marcos Antônio, não interessa quem são, eles nunca vão chegar perto do nível de atuação que Alisson e Pablo Maia tiveram. Porque são dois caras de um nível muito bom, que o Dorival fez jogar um futebol de um nível muito alto e que se completam por características. Um completa a característica do outro, a característica defeituosa do outro. Então, assim, uma grande pena que nós não tivemos nem Alisson e nem Pablo Maia essa temporada. Uma grande pena até para o Zubeldia, que infelizmente não teve esses dois meio-campistas que daria para ele até a oportunidade dele, quem sabe, mudar um pouco o esquema, jogar num 4-4-2 ali, jogar o Luciano para segundo atacante, trazer o Lucas para jogar de 10, jogar com 3 volantes, Alisson, o Pablo Maia de primeiro volante, pode jogar com o Alisson do lado e Marcos Antônio, ou Nestor, sabe, jogar com 3 volantes, o Lucas de 10, Luciano e Caleri, não para todos os jogos, mas eu tô falando de opções que poderiam ser dadas ao Zubeldia se Alisson e Pablo Maia tivessem disponíveis. E é uma pena. Torcer para que o Pablo Maia volte a jogar o mais alto nível o mais rápido possível, que o Alisson volte a jogar o mais alto nível o mais rápido possível, porque eu não tenho dúvida que esses caras, se jogarem como jogaram em 2024, são titulares do São Paulo. No piscar de olhos. A gente tem hoje o Marcos Antônio, que tá entrando bem do lugar da Bobadilla, muito porque o Marcos Antônio, para mim, tem características parecidas, semelhantes. Aqui eu não tô falando que joga a mesma coisa, tá? Tô falando que as características são parecidas com as características do Alisson. Também um cara mais móvel, um cara mais leve, que conduz a bola, que tem um bom passe, que não tem medo de girar o corpo e dar o passe para frente. Tal, por isso que ele tá ganhando espaço. É um cara que ajuda o time a jogar. Porque se a gente parar para pensar como jogava o São Paulo do Dorival e como joga o São Paulo do Zubeldia, são Paulos completamente diferentes. O time do Dorival era um time que jogava por dentro, o time do Dorival não tinha pontas, você tinha o Lucas por dentro, era o Luciano, né, antes da chegada do Lucas, Luciano estava por dentro, o Wellington Rato de um lado, o Nestor do outro, e quem dava profundidade eram os laterais, o Igor Vinícius de um lado e o Caio Paulista do outro. O time do São Paulo ele era feito para jogar por dentro, sempre por dentro. E é por isso que o Luciano conseguia jogar naquele time, porque ele tem qualidade técnica para fazer um 2, para fazer um passe curto, para tabelar. O Caleri era muito importante para fazer o pivô curto, né? Não essas bolas lançadas. Todo mundo se acumulava perto de campo para criar triangulações por dentro. E quem dava profundidade eram os laterais. O time do Zubeldia é diferente. O time do Zubeldia é até um time que às vezes constrói por dentro, mas tende a atacar por fora. Ele constrói por dentro, até tem algumas trocas de passes por dentro, mas tende a construir por fora. Tanto com o Ferreirinha quanto com o Lucas. Ele fazia isso muito com a LDU, quando ele jogava com a LDU, ele tinha a válvula de escape dele do lado esquerdo, se eu não me engano, é o Johan Julio que jogava. Então era um time que tinha um camisa 10 que acionava o Johan Julio. Essa bola os jogadores criavam de um lado ou criavam por dentro, e esse cara era responsável para acionar o Julio do outro lado, no 1 contra 1. Ele até tentou fazer isso com o time do São Paulo, porém, as características do Luciano não são as características de um meio. O Luciano não tem essa qualidade para acertar um passe longo, para fazer uma virada de jogo, não tem a dinâmica de um meio. O Luciano não é meia. Então, o que o Zubeldia está tentando fazer? Ele está tentando fazer com que a dupla de volantes, o Lucas de um lado e o Ferreirinha do outro, ou na época era o Wellington Rato do outro, que esses 4 caras criem
para Luciano e Calleri finalizar. Quando isso acontece, quando esses 4 caras criam para Luciano e Calleri finalizar, o time ganha muito em força ofensiva, em poder de finalização. É um time que a gente não pode negar que o Luciano é um grande finalizador e é por isso que é o artilheiro do time da temporada. A questão é que em alguns jogos que o time não consegue fazer isso e que o Luciano teria que voltar para ajudar na criação de jogo, a gente perde um pouco porque o Luciano não tem essas características. A gente tem que entender que a principal mudança do time do Zubeldia para o time do Dorival é esse cara que joga por dentro, esse camisa 10, e aqui eu vou falar de função e não da camisa mesmo, esse cara que joga por dentro, ele tem como função, ou teria como função, ser o cara da criação, ser o cara que pensa, ser o cara que organiza, ser o cara que resolve. O Luciano não é esse cara. O Lucas também não é esse cara, por mais que o Lucas consiga render um pouco mais atuando por dentro, porque as características do Lucas, ele tem o drible, tem a arrancada, são características diferentes, ele consegue se virar ali. Como o São Paulo não tem esse cara, o Zubeldia não tem esse cara, o Zubeldia mantém esse 4-2-3-1, porém o que ele faz? Muitas vezes ele faz com que o segundo volante, seja ele o Bobadilla, seja ele o Marcos Antônio, se adiante mais para, em tese, ocupar o espaço que o Luciano deixa, para o Luciano ficar mais próximo da área, para o Luciano ficar mais próximo ao Calleri. Quando isso dá certo, é muito bom, o São Paulo cria, o São Paulo ataca, mas quando não dá, e a gente tem um grande exemplo disso do jogo contra o Atlético Mineiro, tanto o jogo da ida quanto o jogo da volta. O Luciano em campo, o Lucas muito bem marcado e o Luciano não tem característica de 10, não tem característica de passe, de gerar jogada. Então o São Paulo ficou muito previsível, ficou muito lento, ficou fácil de se marcar, porque o Lucas tinha 2 caras nele o tempo todo. E assim, se você faz uma dobra de marcação pelo lado, por fora, é mais fácil de se marcar, porque o Lucas está do lado de fora, ele tem por característica trazer para dentro, quando ele traz para dentro tem sempre um cara na dobra. E a gente via, quando o Lucas driblava o primeiro, tinha um cara na dobra. Quando o Lucas driblava o segundo, os caras derrubavam o Lucas. Se o Lucas está atuando por dentro, e aqui eu tô só dando um exemplo, se o Lucas atua por dentro, se o Lucas dá o primeiro drible, ele dribla um. Se o Lucas vem outro jogador na sobra e tem 2 jogadores no Lucas, imediatamente tem um jogador sobrando na ponta. Então, se o Lucas dribla 1, se o Lucas está atuando por dentro, dribla 1, dribla 2, o jogador do São Paulo que está atuando na ponta, seja o Eric, seja o Ferreirinha, seja quem for, vai estar livre ou vai estar no mano a mano. E aí, pô, se você tem o Lucas por dentro, que ele arranca, dribla 1, dribla 2 e joga a bola no Ferreirinha no mano a mano, você tem uma chance maior de criar jogadas. Porém, o Zubeldia não tomou essa decisão, não pensou nisso. E essa é uma das poucas críticas que eu tenho ao Zubeldia. Ele pensar só nesse esquema, pensar só nessas mesmas peças, pensar só de um jeito e não tentar mudar, não tentar inovar, não tentar fazer algo de diferente. Eu já disse aqui, se você tem sempre o mesmo processo, se você tem sempre o mesmo time, se você tem sempre as mesmas peças, o futebol jogado vai ser sempre o mesmo. Você não vai conseguir fazer algo diferente, você não vai conseguir criar algo diferente com sempre as mesmas peças, sempre o mesmo modelo. Essa para mim é a principal crítica que eu tenho ao Zubeldia. Não acho que ele é um técnico ruim, não acho que ele é um técnico fraco, acho apenas que às vezes ele é um técnico um pouco teimoso demais. Mas temos a volta do Alisson, o time agora com o Ferreirinha ganha um pouco mais de velocidade, ganha uma divisão de responsabilidade de criação, você não tem só o Lucas criando, você tem também o Ferreirinha que cria para ajudar o Luciano e o Calleri a finalizar. Ah, mas o Calleri não faz gol há 8 jogos, sei lá. Mas o Calleri não recebe bola, né, gente? Se eu não me engano, o Calleri tem 8 jogos que não marca pelo Brasileirão. Mas o Calleri não recebe bola. O Calleri recebe cotovelada, chute, pedrada, bola estourada na defesa para ele brigar com os zagueiros. Passe, assistência para finalização, o Calleri não recebe. Qual foi a última bola que o Calleri... Pra mim aqui, a última bola que o Calleri recebeu com chance de finalização foi 2. São Paulo e Botafogo. Um ele perdeu, a outra ele guardou. De lá pra cá, qual foi a última chance que o Calleri teve? Qual foi o último passe que deram pra ele fazer gol? Então é difícil que um cara faça gol se a bola não chega. Mas agora com a volta do Ferreirinha, o Lucas, quem sabe agora com a volta do Alisson, a gente pode ter um pouco mais de esperança que esse time produza um pouco mais. Eu acho que o São Paulo bateu no teto.
Vamos ver se o São Paulo consegue me surpreender. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!